Pronto, agora dá. Com vocês, gente. Gente, desculpa pela falha técnica, tá? Acabou tendo um probleminha no link no meu telefone. E aí eu preciso dividir com a tela do computador, né? Tanto para ter o áudio como o vídeo e o computador ter acesso e compartilhar o slide. Mas enfim, meu nome é Halisson, tá? Halisson Franklin, sou fisioterapeuta intensivista na área de pediatria e neo, tanto lá do Hospital Primavera quanto do Hospital Santa Isabel, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a mobilização precoce na pediatria, junto com Mariana, tá? Mariana Campos é a coordenadora de fisioterapia, ela vai se apresentar melhor mais tarde. E aí a gente vai falar um pouco desse tema tão importante, principalmente na pediatria. Então, o que é mobilização precoce? Mobilização precoce ela é descrita como uma estratégia técnica, né, para reabilitação, com o objetivo de reduzir ou até mesmo prevenir o efeito do imobilismo, né? É, e assim otimizar a melhor saúde, tanto cognitiva como atividade física, como mesmo também a sua funcionalidade, tá? Hoje há estudos que definem, né, vários estudos que definem a mobilização precoce. Tem estudo que define que a mobilização precoce é uma atividade física que traz a fisiologia, né, que suficiente para promover o efeito fisiológico, né, do corpo humano, e assim como a melhora da ventilação, da circulação, até mesmo no próprio metabolismo muscular, tá bom? Eu trago aqui esse artigo. Nesse artigo, a Sociedade Europeia de Medicina Intensivista, ela reforça esse conceito da mobilização precoce, né? Esse é do ano de 2008, tá? Onde eles já começavam a falar, já estavam falando o auge da mobilização precoce, e aquele enfatiza, dizendo que a mobilização precoce ela é benéfica para esse paciente enfermo, tá? Então, ele, além do mais, ele define afirmando que a mobilização precoce ela deve ser instalada precocemente, tá? Então, quanto for mais cedo esse paciente nessa unidade de terapia intensiva for instalada essa técnica, essa terapia, mais cedo o paciente tem uma recuperação tanto clínica, né, junto com a equipe, tanto funcionalidade, ele terá menos sequelas, mais funcionalidade lá na frente, tá? Então, quais são esses efeitos deletérios do imobilismo, né? Sabemos que o imobilismo ele atinge todo o sistema do nosso corpo, seja o sistema musculoesquelético, né? E lembrando que o nosso corpo ele é composto por 80% de músculo, então se eu atinjo essa musculatura, consequentemente vou atingir outro sistema e assim ele vira um efeito dominó atingindo praticamente todo o nosso corpo. Então, o sistema musculoesquelético, né, ele atinge, né, ele tem um efeito deletério como redução da síntese proteica, né, da musculatura, a perda de força muscular, né, ou então diminuição de força muscular, diminuição da capacidade do exercício, né, diminuição, atrofismo muscular, ou então até mesmo perda de massa magra, a síntese, né, as células do sistema ósseo. Sabemos que o osteoclasto, o osteoblasto, são células que são produzidas através do movimento. Tá? Então, se eu tenho perda de força muscular, né, com imobilismo, como é que fica o sistema cardiorrespiratório, né? Então, sabemos que o sistema cardiopulmonar ele é composto por músculo também, musculaturas respiratórias, né? E como através do imobilismo, quando ele perde essa força, essa ativação muscular, a fibra muscular quando vira gordura, né? Então a gente perde essa contração desses músculos, leva a uma redução da capacidade pulmonar, né? E isso pode afetar diversos
problemas, né? Por exemplo, atelectasia, pneumonia, né, com essa redução da capacidade pulmonar. E um fator importante que esse ator ele relata muito bem, claro, que é o débito cardíaco. O débito cardíaco ele é bem reduzido, né, ao tempo do imobilismo. Então, ele reduzido, ele aumenta a resistência vascular e pode acarretar disfunção cardíaca, e isso pode até afetar. Bom, o paciente entra na nossa unidade com um problema e sai totalmente sequelado, né? Isso ele mostra os efeitos, eles são bem claros nos efeitos deletérios. E, consequentemente, né, o sistema endócrino, o sistema metabólico, né, onde eu preciso o metabolismo dessa síntese proteica, eu preciso a quebra dessa contração para ajudar na contração muscular, e isso também é atingido com o sistema metabólico, né? Então, é uma consequência, é realmente um efeito dominó que pode acarretar com esse tipo de paciente. Então, eu falei do efeito deletério desse imobilismo, né? Do imobilismo em si, né? Que ele é já de um paciente pediátrico para paciente adulto, já é um conceito geral, mas na pediatria tem um fator diferente, né? Um fator que acrescenta algo a mais. Tanto na adulto quanto na ped, mas a pediatria ele é mais fatorial, né? Mais efetivo referente a isso, o que mais acomete a criança. São as polineuropatias e a miopatia. Esse ator ele define muito claro que uma consequência do imobilismo, um fator primordial, é o próprio imobilismo para ter polineuropatia. Além disso, tem as limitações de blocos neuromusculares, corticoides, sepse, tudo isso pode acarretar para a piora clínica desse paciente, né? E principalmente funcional. Tá? Aqui eu achei interessante o que esse ator fala, uma frase muito marcante, muito forte, que é que a ideia de que um paciente está muito doente para sair da cama vem sendo substituída progressivamente pela ideia de que o paciente está muito doente para permitir ficar na cama. É uma frase muito marcante. Achei interessante colocar aqui que ele define o porquê do imobilismo e também ele mostra que dessa forma o paciente, mesmo sendo ventilado, né, em uso de ventilação mecânica, ele sim pode começar a terapia de imobilização precoce. O fisioterapeuta, ele é um profissional o ideal para prescrição, mas na verdade ele faz uma avaliação cinético-funcional. Através da avaliação, é o fisioterapeuta que vai definir como é feita essa mobilização precoce, como é a intensidade que deve ser aplicada, tá? Então, o fisioterapeuta, em conjunto, né, com os profissionais de toda a equipe, lembrando, a equipe intensivista, ou então mesmo a equipe pós-alta UTI, ele precisa ter esse conhecimento, né? Não adianta o fisioterapeuta tentar aplicar a mobilização precoce e ter diversas barreiras, que até vou falar um pouco mais à frente, que pode prejudicar essa terapia, né? Então, a importância é que todos os profissionais, toda a equipe, precisa ter esse conhecimento, né, efetivo para a terapia. Por exemplo, o médico ele precisa saber que o paciente que está, mesmo que seja o paciente admitido na nossa unidade, mesmo que seja uma doença crítica, claro, tem suas indicações e contraindicações, ele tem que saber que a mobilização precoce é benéfica para aquele paciente. Tá? Então, o fisioterapeuta, ele, além de ele fazer essa avaliação, definir, em conversa junto com a equipe, tanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele otimiza a capacidade cardiorrespiratória desses pacientes, elabora uma prescrição de programa para esse exercício que melhore essa mobilização, junto com a terapia, né, junto com a enfermagem. A enfermagem ele entra em caso de dispositivo, para auxiliar junto com o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem também. Então,
é extremamente importante. Esse ator ele fala que um dos fatores primordiais para o sucesso da mobilização é o conhecimento de toda a equipe. Tá? E nesse artigo, esse ator, ele define que os atores demonstram que a mobilização precoce ela é viável e seguro, tá? Ele reduz tanto, é um caso seguro, né, pouco custo, pelo contrário, ele traz um custo a menos para a própria instituição, né? Então ele reduz o tempo de internação na UTI desse paciente, consequentemente reduz o tempo de permanência hospitalar desse paciente, e isso traz uma melhora referente ao custo, né, da economia do hospital, e isso caiu, né? É um fator importante tanto pela profissão da fisioterapia em si, que mostrou a importância na equipe, na unidade de terapia intensiva, auxiliando nesse objetivo. Aqui eu trago conosco um protocolo, né? Sabendo a gente tendo a concepção do conhecimento, o conceito da mobilização precoce, sabendo o que ele traz de benéfico e o efeito deletério não sendo aplicado essa terapia, eu trago então um protocolo desse autor, desse artigo mais novo, 2019, lembrando que pesquisa em pediatria é de difícil acesso, né? Uma deficiência muito grande comparada ao adulto, mas esse artigo é um dos mais novos que temos, de 2019, referente à pediatria, que traz objetivo, né? Claro, esse protocolo ele é aplicado para crianças a partir de 3 anos, né? Em menos de 3 anos a gente avalia o critério, avalia a referência ao desenvolvimento neuropsicomotor, né, referente à idade, que também faz parte da mobilização precoce, mas esse protocolo ele define por 4 níveis, né, sendo que o nível 1 é o posicionamento no leito, alongamento muscular, mobilização articular, é a questão do movimento passivo. Esse paciente já entra como também aqueles pacientes em ventilação mecânica. O uso de equipamentos como ciclo ergométrico, prancha ortostática também pode ser aplicado. A cicloergometria é um dos equipamentos mais importantes que facilita muito na mobilização precoce. E dessa forma, no nível 1, a gente já pode aplicar de forma passiva. Já no nível 2, é um paciente já mais alerta, né? É um paciente que pode ter um exercício ativo assistido, né? Um paciente que não tem força muscular suficiente, mas é um paciente que já participa. Lembrando que pode ser também aquele tipo de paciente na ventilação mecânica. Então, um paciente que é exercício ativo e assistido, ativo para extremidades realizadas no leito, com a cabeceira elevada a 60 graus. O uso de equipamento como o ciclo ergométrico e a prancha ortostática também pode ser aplicado. Já no nível 3, é uma criança capaz de mover os membros superiores contra a gravidade. Então, é um paciente que tem uma capacidade de força melhor, né? A gente usa um instrumento como a RMSC, que avalia o grau de força desse paciente. Então, ele pode ser igual ou superior a 4. E nesse tipo de nível, a gente já pode trabalhar um treino assistido, né, de transferência, de decúbito, de sentado para ou de deitado para sentados como inferior independentes, já um controle de tronco e equilíbrio. Isso a gente pode trabalhar com diversas técnicas para facilitar esse paciente, a recuperação dele. Já no nível 4, a criança ele já é capaz de mover os membros inferiores contra a gravidade, né? Ele possui uma força muscular ideal para já a gente tentar retirar desse paciente do leito, trabalhar o próprio ortostatismo de forma ativa e ativa e assistida, né, com o auxílio do terapeuta, claro, manutenção de postura, exercício ativo, enfim. Nesse nível, o paciente já tem uma independência melhor, tá? É um paciente que a gente já pode estimular a saída do leito, como é a própria deambulação. E para essa terapia ser efetiva, a gente deve
deve ser uma avaliação bem fidedigna do próprio profissional, do fisioterapeuta. Ele deve ser individualizado, é uma estratégia lúdica, principalmente na pediatria, tá? É um estabelecimento de metas adequadas e promover um engajamento da mobilização precoce. Então, todas essas características dando certo, a gente tem um sucesso nessa terapia. E as barreiras? O grande problema para o sucesso dessa terapia são as barreiras. E um artigo ele relata muito bem que uma barreira principal é a falta de conhecimento da equipe. Então a equipe ele tem que entrar junto, todo mundo tem que ter esse conhecimento do que é a mobilização precoce, de como ela é feita junto com o fisioterapeuta. Então é extremamente importante isso. Então, a falta de liderança da equipe e protocolos, tem que ter um protocolo definido. A insegurança, né, com o paciente enfermo, paciente crítico, e falta de equipamentos na unidade. E também pode ser uma barreira importante para o sucesso da terapia. Aqui eu trago que nem tudo também é indicado, tá? As contraindicações têm que ser avaliado junto com a equipe médica, né? A estabilidade cardiorrespiratória, por exemplo. É claro que eu não vou iniciar uma terapia de imobilização precoce um paciente com desaturação, um paciente com quadro já de hipoxemia, né? Uma alteração de frequência cardíaca, uma arritmia muito grande, hipertensão. Então, os sinais agudos de desconforto respiratório, uma sincronia com o ventilador mecânico, então isso é contraindicado a mobilização precoce. É claro que o paciente assincrônico, se iniciar uma terapia como essa, a maior sincronia e maior agravamento desse paciente. Estabilidade neurológica, um aumento de pressão intracraniana, não pode ser nem 20 ou maior que 20%. É uma contraindicação absoluta para a mobilização precoce nesse tipo de paciente, tá? Paciente cada vez mais desconfortado, agitado, ele não tem condições. Então, a gente já espera acalmar esse tipo de paciente para depois a gente começar com outra estratégia, né? Tem que pensar numa estratégia que dê sucesso para esse tipo de paciente. A pele ferida, né, e articulações, isso a gente vem junto com a enfermagem. Então, a gente trabalha, né, inicia a terapia intensiva com a enfermagem desse paciente, terapia de mobilização precoce, e tendo junto com a enfermagem, referente à ferida, o curativo, se está tudo ok, e a enfermagem vai auxiliando quanto a isso. O próprio dispositivo, né, o acesso, os dispositivos como GTT, como TQT, então a gente tem que ter um cuidado, uma atenção maior quanto a isso. E o próprio paciente, né, referente à queda e o desconforto dele. Então, ele tem que avaliar, através dessa avaliação, junto com a equipe, por isso que a equipe tem que ter todo esse conhecimento do conceito da mobilização precoce, a gente consegue definir estratégias para esse paciente. Tá? Mariana? Oi, ouvindo, gente. Mariana, ela fala um pouco sobre a escala funcional, né, de como a gente tem que avaliar esse paciente, como define a avaliação, e aí daí a gente dá continuação. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Mari. Tá. Alisson, você passa aí, né? Porque senão eu vou ficar passando todo no meu computador. Para quem não me conhece, como hoje é aberto ao público, né, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Guiar. Eu sou formada pela UNIT em 2011. Sou pós-graduada em UTI Neo e PED pela Interfísio. Tenho um título de especialista em UTI adulto pelo Profito Sobrafi. Sou fisioterapeuta intensiva. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Sou fisioterapeuta intensivista pela Capacitar, que é a nossa empresa no Hospital Primavera, e atualmente eu coordeno a parte da fisioterapia e da pediatria do Hospital Primavera, certo? Quem me conhece, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu digo isso. Quem me conhece, eu falo rápido, então, se eu tiver muito rápido, vocês vão sinalizando, certo? Pode passar, Alisson, por favor.
Bom, como o Halisson já falou, né, já deu toda essa introdução, uma aula sobre mobilização precoce na pediatria, que foi uma excelente aula, viu? Parabéns, Halisson. Como ele já falou, né, sobre toda essa parte de mobilização, sobre toda essa parte de uso na UTI de sedação, de bloqueador neuromuscular, a própria imobilidade no leito do paciente, a própria gravidade clínica do paciente, o delírio, um tempo de ventilação mecânica, tudo isso vai influenciar em morbidades que são coisas ruins para o paciente, como fraqueza muscular, diminuição da funcionalidade, dificuldade nas atividades, isso a médio e a longo, isso curto, médio e longo prazo, tá? Fraqueza muscular, diminuição da funcionalidade, dificuldade nas atividades de vida diárias, no rendimento escolar e na interação social. Todas essas morbidades, elas podem ser decorrentes da doença de base. Um paciente internou, já tem uma doença de base, está tendo uma piora dessa doença de base, ou essa piora, essas morbidades podem ser referentes aos cuidados administrados por toda a equipe. E aí que a gente tem que acionar um sinal de alerta, certo? Porque isso não é para ocorrer, tá? Nenhuma dessas morbidades deveriam ocorrer pelo fato dos cuidados administrados por toda a equipe. E para isso a gente precisa ter instrumentos que avaliam a funcionalidade antes, durante e após a internação, tá? Através desses instrumentos, eu vou ver como é que o meu paciente está, como a forma funcional dele, a mobilização dele. Eu vou reconhecer a imobilidade de forma precoce e, com isso, eu vou gerar uma reabilitação precoce ainda durante o internamento, tá? Não é só porque, assim, a paciente internou por uma bronquiolite, ele passou 15 dias lá e o paciente está molinho, está na cama. Não, deixa ele na cama. É um paciente jovem, tem, sei lá, tem 3 anos, 2 anos. Quando ele chegar em casa, ele recupera, é novinho. Não, eu não tenho como deixar esse paciente 15 dias imóvel no leito, só sair quando ele quiser ou só quando der. Então, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que reabilitar precocemente durante o internamento, tanto para evitar quanto para minimizar os efeitos deletérios desse imobilismo, tá? Pode passar, Halisson, por favor. Então, eu vou mostrar aqui hoje na aula, a Halisson já deu a introdução da parte de mobilização, e eu vou mostrar as escalas que a gente usa aqui lá no Primavera, porque eu fico tanto no hospital que eu falo aqui no Primavera, mas é lá no Primavera, as escalas que a gente usa para avaliar esses instrumentos, né, que a gente usa para avaliar a mobilidade e a funcionalidade dos pacientes, tá? São 4 escalas que a gente usa, que é a escala FSS, que é a escala de funcionalidade propriamente dita, a escala Comfort B, que é a escala de avaliação de sedação, tá? A escala de FLAC, que é a escala da dor, e a de Ashworth modificada, que é a escala de avaliação de tônus muscular e espasticidade. Aí vocês devem estar pensando, mas hoje não era aula de mobilidade, de funcionalidade, por que ela está falando de escala de sedação, escala de dor, escala de tônus muscular? Porque todas essas são 4 escalas, uma só de funcionalidade propriamente dita e outras 3 que influenciam diretamente na mobilidade do paciente. Porque através da escala Comfort B, que é a escala sedação, eu vou ver se o paciente está bem sedado ou se o paciente está muito sedado, e isso vai influenciar na mobilidade e na funcionalidade do paciente. Da mesma forma que a FLA, que é a escala de dor. Um paciente com dor, eu não vou conseguir evoluir a mobilidade e a funcionalidade dele da mesma forma que a Ashworth. Um paciente com espasticidade aumentada, eu também não vou conseguir, de forma eficaz, né, aumentar a funcionalidade e a mobilidade dele. E essas escalas são muito importantes, não só essas, como outras que a gente pode usar no nosso serviço também, temos diversas escalas, mas elas são muito importantes porque o que eu vejo muito na prática clínica, na pediatria principalmente, como o Halisson falou também, da deficiência dos estudos da pediatria, na parte da pediatria, a deficiência do uso de escalas, do uso de índices, do controle que a gente tem desses índices na pediatria. Muitos serviços hoje em dia, não falo só aqui em Aracaju, mas como em todos os outros lugares do Brasil, muitos serviços eles não usam escalas, eles não quantificam, eles não usam índices, eles não têm controle sobre o paciente, do que é que o paciente está ganhando, do que é que o paciente está perdendo, onde ele está ganhando e onde ele está perdendo. Então, essas escalas são muito importantes para a gente organizar e melhorar o nosso serviço, e também para quantificar a importância da fisioterapia dentro do hospital. Eu, como fisioterapeuta, tenho através dessas escalas, esses índices, esses indicadores, eu tenho como mostrar para a minha gestão superior o quanto que a fisioterapia é importante dentro do hospital dele. Eu tenho como mostrar, para quem aí é do adulto também, através da escala IMS, a gente tem como mostrar, olha, o paciente entrou assim e o paciente está saindo assim. O paciente demorou tantos dias para ficar em pé. O meu paciente que entrou, ele saiu caminhando.
Ele não perdeu funcionalidade, pelo contrário, ele ganhou funcionalidade, ele já estava, sei lá, semi-acamado há alguns dias por algum motivo e agora ele ganhou funcionalidade. E isso daí eu reduzi tempo de internação hospitalar, reduzindo gastos para o hospital, tempo de ventilação mecânica, redução de uso de sedação, redução de uso de antibiótico, porque o paciente sai cada vez mais do leito, redução da quantidade de infecções, enfim, várias outras coisas. Então, é muito importante que a gente use escalas, que a gente controle isso dentro do nosso serviço. Pode passar, Hamilton, por favor. E aí eu vou destrinchar cada escala, certo? Essas 4 escalas, prometo ser rápida. A FSS, que é a escala de funcionalidade, ela é a versão brasileira da FSS, corte esse ICU, certo? Depois que eu percebi que eu tinha colocado errado. Por que eu escolhi essa escala de FSS de funcionalidade? Porque é a escala que ela tem tradução e adaptação transcultural para o português, tá? Existem infinitas escalas de funcionalidade, mas para a gente usar no nosso serviço e ter uma prova disso depois, mostrar, fazer artigos ou mostrar, como eu falei, para a gestão superior, a gente precisa que essa escala tenha validação, que ela seja traduzida, tá? Então, a FS é uma escala que tem tradução e adaptação transcultural. A PED, ela também é traduzida para o português, mas ela é muito extensa e complexa, então ela é pouco utilizada no âmbito hospitalar, tá? A FSS ela foi desenvolvida com base conceitual em escalas de atividades de vida diária e de comportamento adaptativo, e o objetivo dela é avaliar os desfechos funcionais de pacientes pediátricos hospitalizados, tá? Ela é utilizada no ambiente hospitalar, como eu já falei, e ela é apropriada para uma ampla faixa etária. Ela é de fácil realização, ela é multidisciplinar, objetiva e com possibilidade de avaliar vários desfechos clínicos. Pode passar, Harrison, por favor. Essa é a escala FSS. Alguém pode se assustar, né, pelo tamanho da escala, mas não é difícil de fazer, tá? Não precisa decorar a escala toda. A escala é composta de 6 itens, desculpa. Aqui do lado esquerdo tem estado mental, funcionalidade sensorial, comunicação, funcionamento motor, alimentação e estado respiratório. Essa escala FSS ela é bem completa porque ela não avalia apenas a funcionalidade, certo? Apenas a parte motora. Ela avalia tudo, né? Ela avalia a parte global do paciente. E ela vai, aqui na parte direita, ela vai de normal a disfunção muito grave, certo? Ela vai de a pontuação mínima de 6 até uma pontuação máxima de 30. E essa é assim, quanto menor a pontuação, melhor o paciente, e quanto maior a pontuação, pior o paciente, certo? Aqui embaixo eu coloquei o resultado final da soma de todos esses itens. Se sua soma der de 6 a 7, a funcionalidade é adequada. Se for de 8 a 9, tem uma disfunção leve de funcionalidade, de mobilidade. De 10 a 15, disfunção moderada. De 16 a 21, disfunção grave. E mais do que 21, disfunção muito grave, certo? Eu não vou ler toda, claro, eu vou ler só um exemplo para vocês perceberem como é que funciona. Aqui na parte de funcionamento motor, eu tenho normal como ponto 1, movimentos corporais coordenados, controle muscular normal e consciência da ação e da reação. Disfunção leve, ponto 2, eu tenho um membro com deficiência funcional. Disfunção moderada, ponto 3, 2 ou mais membros com deficiência funcional. Disfunção grave, ponto 4, controle deficiente da cabeça. E disfunção muito grave, ponto 5, espasticidade difusa e decorticação. Então, eu vou pegar o item que eu escolhi, por exemplo, funcionamento motor, e eu vou dar uma pontuação de cada item desse, certo? Uma observação importante, que a gente estava tendo muito erro lá nas evoluções, era a parte de comunicação. Se vocês observarem aqui, que é o terceiro item, comunicação. Não é porque o paciente passou o plantão todo sem se comunicar, por exemplo, ele estava sonolento, ou então ele não estava afim de conversar. Não é porque ele passou o plantão todo sem se comunicar, ou então, naquele momento que você foi avaliar, ele não estava se comunicando, que ele tem disfunção muito grave, ausência de comunicação, certo? Ele vai ter função normal, se ele tiver, né? Vocalização apropriada, se ele falar, se ele chorar, se ele tiver expressão facial e gestos interativos, ele é normal, ponto 1. A ausência de comunicação aí é realmente ausência de comunicação. Sei lá, um paciente comatoso, ele não tem comunicação nenhuma, não tem interação nenhuma com o meio. Aí ele é disfunção muito grave, ponto 5, certo? Pode passar, Radisson, por favor. Aí é como aparece pra gente lá no Primavera, tá?
Esse foi um formato que eu fiz com o pessoal da TI, com o pessoal do TASI. Eu cortei, né, a parte de cima, claro, porque mostra várias outras coisas do paciente. Mas para quem trabalha lá, para os meninos de lá, tanto da UTI quanto do internamento, aparece assim. Lá naquela parte de Scoreflex, né, a gente vai lá, avaliações e índices, Scoreflex, e aparece assim, a escala FSS. Então, a gente vai lá em estado mental, seleciona, e eu coloco o que eu quero, né, a respeito do paciente. Por exemplo, estado mental, coma não responsivo e o estado vegetativo. Vou lá, salvo. Aperto funcionalidade sensorial, escolho o que eu quero, salvo. Comunicação, escolho o que eu quero, salvo. E assim eu vou salvando todos. Pode passar, Alisson, por favor. E depois que eu salvar todos, vai aparecer dessa forma, tá? FSS, a data da avaliação que eu fiz, a data e a hora, a pontuação que deu, de acordo com o que eu escolhi, e o resultado final, que é a disfunção grave do paciente. Isso daí, essa FSS, ela é feita essas 4 escalas, na verdade, né, são feitas todos os dias, em todos os turnos. Lá a gente tem um serviço de 24 horas, então é manhã, tarde e noite. Claro que, por exemplo, um paciente não está sedado, então eu não vou preencher a escala Comfort B. Um paciente não tem espasticidade, eu não vou preencher a escala de Ashworth, certo? Mas a FSS, ela é obrigatoriamente, ela tem que ser preenchida todos os dias, em todos os turnos, porque eu tenho como avaliar como é que meu paciente está, certo? Então, vamos supor, meu paciente hoje entrou com FSS 6, que está normal, e aí, ao longo dos dias, ele foi piorando, e hoje ele está com FSS, sei lá, 12. O que é que aconteceu? O que é que contribuiu para esse FSS ter piora, né? Porque lembra quando que eu falei, quanto maior, pior. O que foi que contribuiu? Aí eu vou lá, eu tenho como avaliar, eu tenho como ver nas minhas evoluções e nas evoluções dos meus colegas o que foi que piorou. Ah, piorou a parte motora. Ah, piorou a parte, essa parte, tal parte. Eu tenho como intervir. Por isso que eu falei, de forma mais precoce, porque eu tenho como ver diariamente, manhã, tarde e noite, como é que o meu paciente está. Além disso, no final do mês, eu tenho como fazer um gráfico, né? Do final dos meses, eu tenho como fazer um gráfico para ver a funcionalidade dos meus pacientes, tá bom? Pode passar, Alisson, por favor. A escala FS... muita gente pode estar se perguntando, né, quem trabalha com adulto também, por que a gente não usa IMS na pediatria? Tá? Porque a IMS ela é muito mais funcional do que a FSS, certo? Porque ela é apenas para funcionalidade, ela é ótima. Para quem não conhece, é essa que está aqui do lado direito. E ela realmente mostra a mobilidade e a funcionalidade do paciente, né? Um paciente 0 é nada, deitado no leito, e um paciente 6 faz marcha estacionária, um paciente 10 deambula independente. Na FSS eu não consigo observar isso, né? Justamente a funcionalidade. Mas o problema da IMS é que nem todos os pacientes estão aptos para que a gente faça ela. Por exemplo, um paciente que chega lá de 1 mês e meio, 2 meses, ele não senta, não é transfere para o leito, não senta à beira do leito, não fica em pé, não sabe, não faz marcha estacionária. Então, assim, para mim ele sempre vai ser 0. Significa que é uma coisa ruim para mim? Não, não é ruim, tá? É porque ele é 0, porque é de acordo com a idade dele. Então, a gente não tem como utilizar a IMS na parte da pediatria. E a FSS, por outro lado, também, apesar de ser boa porque ela pega tudo, ela é ruim também porque ela pega tudo, porque ela não pega só a parte motora. Porque se vocês observarem aqui o funcionamento motor que eu li, um paciente, sei lá, um paciente internou com bronquiolite e ele está lá quietinho no leito, ele não quer nada com a vida, ele passou 10 dias lá, ele mal se levantou, não ficou em pé, porque, sei lá, por vários motivos. Mas ele tem tudo normal, ele é FSS 6. Da mesma forma que um paciente que está lá por bronquiolite aguda, pode ser também, destruindo a UTI, quebrando tudo, correndo para lá e para cá, ele também é FSS 6. Só que eles têm mobilidades e funcionalidades diferentes. Então, a gente não tem como especificar, entendeu? A gente pode dizer, olha, esse entrou com 6 e saiu com 6, esse entrou com 6 e saiu com 6, mas esse caminhou e esse não. Por isso que é importante a gente colocar tudo na nossa avaliação, porque eu vou ter como ver, olha, esse paciente caminhou e esse daqui não caminhou por tal motivo. Então, isso é uma parte ruim da FSS, tá? Digamos assim. Só que qual é o problema de eu não usar as duas? Eu não tenho nenhum artigo que comprove, que me diga esse ponto de corte. Ah, de 0 a 2 anos ou de 0 a 3 anos eu uso a FSS e a partir de 3 anos eu uso o IMS. Não existe nenhum artigo. Harrison já comentou, né, que a parte de artigo na pediatria é muito deficiente, então não existe um artigo que comprove. Eu não tenho como chegar e apresentar uns dados se eu não tenho nenhum artigo comprovando isso. Qual foi a minha referência? Ah, foi da cabeça de Mariana. Mariana achou que de 0 a 3 anos podia usar FSS, de 3
e para diante podia usar IMS, então não tem como fazer isso. Então, essa é uma parte ruim da FSS, certo? Pode passar, Alisson, por favor. A escala de Comfort B, que é a escala de sedação, ela avalia o nível de sedação, certo? Ela refere-se a variáveis comportamentais, fisiológicas, estresse por dor e outras causas. Ela auxilia na sedação e na analgesia. A escala Comfort B ela foi escolhida por nós lá da UTI, porque além da sedação, ela também avalia o estresse por dor, que é diferente de outras escalas, como o Hansen ou o Haas. Ela também avalia a dor, certo? E eu tenho como trabalhar tanto a sedação como a analgesia nesse paciente. Ela também inclui o choro para melhor avaliar as crianças fora da ventilação mecânica. E ela também vai de 6 a 30, sendo que 6 a 10 a 12 pacientes pouco sedados, ou seja, subsedados, tá? Ah, mas aqui hoje é aula de mobilidade, eu sou fisioterapeuta, não tenho nada a ver com sedação. O que é que ela está falando de sedação? Tem a ver sim, tá? Um paciente muito sedado, eu nunca vou conseguir evoluir mobilidade, evoluir funcionalidade desse paciente. Da mesma forma que um paciente pouco sedado, que está, por exemplo, sentindo dor, pouco sedoanalgesia, eu também não consigo evoluir a funcionalidade desse paciente, o paciente que está desconfortável, o paciente que não está sincrônico com a ventilação. Mesmo ele ventilado, eu posso trabalhar cinésia ativa assistida, eu posso trabalhar ponte, eu posso sentar, eu posso caminhar com o paciente traqueostomizado na ventilação ou entubado na ventilação mecânica. E isso depende muito da sedação também, né? E aí eu botei aqui que a baixa sedoanalgesia, ou seja, uma sedoanalgesia ruim, faz o quê? Aumenta o catabolismo do paciente, estímulo do sistema nervoso simpático com aumento do consumo de oxigênio, o que a gente não quer, aumento da produção de cortisol, aumento da sobrecarga cardiorrespiratória, dor, tudo isso é gerado por uma baixa sedoanalgesia. E, ao contrário, uma alta sedoanalgesia, ou seja, paciente muito sedado, vai gerar deteriorização clínica, hipotensão, bradicardia, hipotermia, aumento do tempo de ventilação mecânica, porque a gente não consegue fazer o desmame desse paciente, certo? Aumento do tempo de internação, dependência e síndrome da abstinência. E esse é um dos piores, né, a alta sedoanalgesia, porque aí a gente não consegue evoluir mesmo a funcionalidade do paciente. Tá, vocês estão me ouvindo? Porque para mim está travando. Alguém está me ouvindo? Ah, está ouvindo, né? Porque está mostrando aqui. Está mostrando que está travando. Aí a escala Comfort B, como a gente consegue ver lá no Primavera, certo? Da mesma forma que a escala de FSS, eu vou selecionar o que eu quero, nível de consciência, aperto, seleciono o que eu quero, salvo. Calma, agitação, seleciono o que eu quero e salvo, certo? E aí no final ele vai dar também a numeração. E essa é a Comfort B, a escala toda, né? Eu coloquei aqui de lado um pouquinho, porque não dava para colocar na tela toda. Essa é a escala toda, se vocês quiserem utilizar no serviço de vocês, não sei se tem gente de fora, mas é só ir marcando. Lá no Primavera a gente tem tudo computadorizado, né? Mas aí você pode imprimir isso aí e vai marcando e junta com o prontuário do paciente, certo? Pode passar, por favor. A FLAC adaptada, que é a escala de avaliação da dor em crianças não verbais ou com prejuízo da fala, impedidas de relatar sua dor. Ela tem 5 itens, ela avalia 5 itens, que é a face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. Ela é utilizada em crianças de 2 meses até 7 a 8 anos. Em crianças maiores do que 8 anos, a gente pode utilizar a escala visual analógica de dor, que é essa que está aqui embaixo, certo? Com as carinhas. E a escala NIPS pode ser utilizada em pacientes neonatais. Lá no Primavera a gente só usa a FLAC e a EVA, porque a gente não tem paciente neonatal, a gente não utiliza a NIPS, certo? Para eu fazer a avaliação da FLAC, o paciente tem que estar descoberto, tá? Porque eu preciso ver a face, as pernas, a atividade que ele está tendo, certo? E se o paciente estiver acordado, ele vai ser avaliado por 1 a 2 minutos, não é só assim, eu olhei para o paciente e anotei, não está chorando, não está mexendo a perna, não está... Não. Ele tem que avaliar por 1 a 2 minutos o paciente descoberto, e se ele estiver dormindo, você vai avaliar por, no mínimo, 2 minutos, tá? Então, ela demora um pouquinho mais para avaliação, mas não é uma coisa que vai pegar o seu plantão todo, já que a gente só vai avaliar uma vez, ou quando a gente perceber que o paciente está sentindo dor, né? Pode passar. Essa é a escala de FLAC adaptada, certo?
Aqui, como eu falei, do lado esquerdo, ela avalia 5 itens: face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. A pontuação dela vai de 0, 1 e 2, tá? Por exemplo, pernas, 0, posição normal ou relaxada. 1, conforto, desconforto, inquietação, tensão e tremores ocasionais. E 2, chutes ou pernas soltas. Aumento considerável da espasticidade, tremores constantes ou sacudidela. Assim. Então, como eu falei, a gente tem que descobrir o paciente, deixar ele todo descoberto, certo? Para a gente avaliar as pernas, para avaliar a atividade, o choro, a consolabilidade. Essa escala também, quanto menor, melhor, tá? De 0 é sem dor ou confortável, 1 a 3 é dor leve, de 4 a 6 dor moderada e de 7 a 10 dor intensa. E aí vocês podem estar pensando também, mas é de mobilidade, eu sou fisioterapeuta, vou avaliar a dor. Eu, como fisioterapeuta, não tenho como fazer analgesia no paciente. A gente tem sim, de forma não farmacológica, como gerar analgesia no paciente, tá? Peraí, saiu para mim aqui. A gente tem sim, como fisioterapeuta, tem como trabalhar analgesia no paciente de forma não farmacológica. Coloca no colo, o paciente que amamenta, claro, se puder amamentar, se estiver disponível, se não tiver com sonda e a mãe estiver lá e ele puder se alimentar, pega o paciente que está com dor, coloca no colo da mãe para ser amamentado, coloca no colo da mãe, do pai, no seu próprio colo, às vezes não tem nenhum familiar, você coloca no seu colo, o colo é aconchego, é quentinho, isso é uma forma de analgesia, de acalmar o paciente também. O pele a pele, o enrolamento quando o paciente é menorzinho, técnicas de relaxamento, técnicas de massoterapia, musicoterapia, tudo isso eu, como fisioterapeuta, com as minhas mãos, eu consigo fazer a analgesia do paciente de forma não farmacológica, certo? E dessa mesma forma, eu tenho como conversar com o médico, com o plantonista ou com o diarista sobre a analgesia do paciente antes de algumas condutas. Eu tenho essa autonomia, pelo menos lá no Primavera, a gente, graças a Deus, tem uma relação muito boa com a parte médica e a gente tem autonomia para chegar para dizer, olha, como diarista, olha, o paciente está sentindo muita dor, é um paciente oncológico, tem dor crônica, ele não consegue caminhar porque ele sente muita dor no quadril, vamos supor. Tem como facilitar a analgesia dele antes da fisioterapia, porque assim, ele não vai evoluir nunca a mobilidade, porque todas as vezes que você vai no leito dele, ele está sentindo dor, né? Ele tem dor crônica. Então, intensifica a analgesia dele antes das condutas, para que a gente consiga tirar esse paciente do leito. E eu tenho como avaliar isso através da escala de Flack, certo? Então, essa também é uma responsabilidade da gente como fisioterapeuta, certo? Pode passar. Da mesma forma que as outras, ela também vai aparecer assim no TASI HTML5. Eu vou selecionar o que eu quero, por exemplo, face, e vou selecionando lá, aperto salvar. Para os meninos que ainda têm dúvidas, né? Depois que eu estou mostrando esse. Aperto pernas e aperto salvar, tá? E aí no final ela vai me dar a pontuação máxima. E, por último, a escala de Ashworth modificada, que ela avalia o tônus muscular em pacientes que apresentam disfunção do sistema nervoso central. Ela é uma escala qualitativa do grau de espasticidade, que é medida de acordo com a resistência oferecida em resposta ao reflexo do estiramento. Então, eu promovo um reflexo do estiramento no paciente e eu vou avaliar o grau de espasticidade e a resistência que o paciente oferece, certo? Ela é utilizada tanto para avaliar a espasticidade em si, quanto para monitorar o aumento durante todo o processo de reabilitação, tá? É como a FSS, eu tenho como monitorar a piora ou a melhora durante todo o processo de reabilitação. Um ponto positivo da Ashworth é que ela não requer equipamento, ela é de simples utilização e pode ser aplicada rapidamente sem gastos materiais. E um ponto negativo da Ashworth é a falta de padronização. A subjetividade da escala faz com que ela seja menos fidedigna, particularmente porque o score é dependente da interpretação do examinador. Por exemplo, na MRC também. Para mim, pode ser uma força grau 4, para você uma força grau 5, porque nós temos forças diferentes de resistência. Então, ela depende muito da interpretação do examinador, certo? Mas, apesar disso, ela é a escala mais utilizada para avaliar o tônus muscular nos pacientes da UTI, da pediatria. Pode passar, por favor. Aí a Ashworth modificada é uma escala mais simples, certo? Ela vai de 0 a 4, passando por o -1 também. E eu só vou selecionando. Grau 0 é o tônus normal. Grau 1, aumento do tônus no início ou no final do arco do movimento. E aí por aí vai. O pior é o 4, que são partes rígidas em flexão ou extensão, quando o paciente já é contraturado, tá? E aí também pensando, pode passar, Alisson, por favor.
Por que que eu tenho que avaliar a espasticidade nesse paciente? Porque a espasticidade ela vai influenciar também na mobilidade e na funcionalidade do paciente. Por isso que nós temos essas quatro escalas. Uma de funcionalidade propriamente dita e as outras que influenciam diretamente na funcionalidade. Aí é como aparece para a gente, essa é mais simples, né, de selecionar. Você só seleciona a variação do tônus muscular e você bota o grau que você quer, já vem, não precisa decorar nada. Vocês estão vendo que não precisa decorar nenhuma escala. Ela já tem toda descrita no TASI, certo? E essa foto, por último, eu coloquei, que eu peguei na internet, quem quiser a fonte aqui, é um bebê de 1 ano e 7 meses que ficou 1 ano e 7 meses internado na UTI e estava passeando pelo hospital. Para a gente sempre lembrar do quão importante nós somos na vida dos pacientes e dos familiares em relação à mobilidade, em relação à funcionalidade. Vocês imaginem a felicidade que essa mãe ficou, talvez se esse fosse o primeiro passeio da criança, né? Uma criança internada há 1 ano e 7 meses dentro de uma UTI, deitada lá, e você imagina, com ventilação mecânica, com sonda, com diversos dispositivos, vocês imaginem a felicidade que a mãe dessa criança sentiu em ver a luz do sol com o seu filho, de poder colocar o seu filho no colo e passear pelo hospital. Imagine a felicidade dessa criança também, se ela for consciente, né, de sair do leito, de sair daquele ambiente que ela só vê uma luz lá em cima, só vê uma luz, só vê muita gente em cima dele. Então, essa foto foi para lembrar para a gente o quão importante é a nossa função dentro da UTI, o quão importante nós somos na vida do paciente. Eu falei, por exemplo, da dor de um paciente que não consegue caminhar, um paciente oncológico de dor crônica, aí faz analgesia e a gente vai caminhar com ele, aí muitas vezes algumas pessoas falam, mas ela só caminhou. Mas só caminhar, você trabalha todos os músculos do seu corpo, você trabalha sua função cardiopulmonar, você trabalha a parte psicológica do paciente, a parte psicológica do familiar, da mãe, que está lá vendo o seu filho deitado na cama, e aí seu filho está caminhando. Então, assim, isso é um estímulo. E essa é a função da gente, nós, como fisioterapeutas, temos função de tirar o paciente do leito. E a gente nunca pode esquecer isso. Apesar das burocracias do plantão, daquela parte burocrática que é enorme, apesar da parte de ventilação mecânica que também é imposta para a gente, apesar de tudo que pode acontecer dentro da UTI, o que a gente mais precisa lembrar é que a nossa função é tirar o paciente do leito o quanto mais rápido possível, né? O mais rápido possível para que ele saia mais funcionalmente parecido com o que ele entrou ou com o que ele saiu ou com o que ele era quando saiu de casa, né? Antes da internação. Viu? Dúvida, gente? Eu falo rápido, mas se tiver dúvida pode perguntar, viu? Oi, Mari, é Vivi. Adorei, viu? De verdade. Foi muito bonito até o final, assim, trazer essa imagem aí. Não sei, acho que a gente abre agora para perguntas, né? Para dúvidas. Não sei se o pessoal tem. E vocês ficam à vontade. Quem não conseguir falar, quiser pôr no chat, a gente dá uma olhadinha. Boa noite. É Juliana. Estão me ouvindo? Oi, Ju. Sim. Oi, Ju. A aula foi ótima, foi excelente. Só que eu fiquei com uma dúvida, Mari, com relação à escolha da escala da FSS lá no internamento. Eu até comentei com você uma vez sobre isso, né? Que a minha dúvida era essa, de quando escolher a FSS ou IMS, já que a gente tem pacientes lá de 15, 17, 18 anos. E aí eu ainda continuei com essa dúvida. Então, tá me ouvindo? Tá, né? Meu microfone tá ativado. Então, Ju, no começo, quando a pediatria lá no Primavera começou, a gente ia até 12 anos, né? Foi 12 anos incompletos. E aí, o que é que a gente tinha pensado? Em até 12 anos, a gente usar a FSS
só que com aquelas deficiências que eu falei, né, que eu vou falar de novo, mas até 12 anos utilizar FSS, e após os 12 anos, que seria considerado como adulto já, né, adolescente, mas a parte do adulto, a gente usar a FSS, ou a IMS, certo? Só que como agora virou tudo pediatria até 18 anos, então, teoricamente, até 18 anos, a gente pode utilizar a FSS, certo? A gente sempre utilizaria a FSS porque é a escala de pediatria. Mas tem um porém, aquele que eu falei. Eu não tenho como avaliar funcionalidade, apenas funcionalidade com a FSS, né? A IMS é muito melhor para avaliar apenas funcionalidade. Só que eu não encontrei nenhum artigo que me mostre esse ponto de corte, entendeu? Entre FSS e IMS. Não, até 3 anos eu uso FSS, a partir de 3 anos eu uso IMS. Então, o que é que a gente pode fazer? Para essas crianças maiores, até 12 anos, que teoricamente seria pediatria até 12 anos incompletos, a gente usa FSS, e a partir de 12 anos, a gente usa IMS, certo? Mas isso é por padronização mesmo, porque a gente não tem nenhum artigo que comprove isso. Então, por exemplo, quando eu for mostrar os índices, que a gente sempre tem reunião de índices, eu não tenho como mostrar um índice de uma criança, sei lá, de 4 anos usando IMS, se eu não tenho nenhum artigo que comprove que com 4 anos eu posso usar IMS, entendeu? Entendi, sim, concordo Entendeu? com você também. Então, assim, para que a gente fique... Porque já que pediatria até 12 anos incompletos, a gente pode usar a FSS até 12 anos, e a partir de 12 anos a gente usa a IMS, que já não seria mais pediatria. Só está internado, né, no leito da pediatria, mas teoricamente não seria mais pediatria, entendeu? Entendi, ótimo. Parabéns de novo. Obrigada, Ju. Tem uma pergunta aqui no chat, né, Cliffen? Meninos, hoje eu tô lendo, Vivi, era você que era para ler, mas eu posso ler? Claro, Mário, espaço de vocês, fiquem à vontade aí, eu tô aqui dando só Meninos, apoio. Meninos, falem um pouco sobre as possíveis barreiras que possam encontrar nas unidades PED. Fale sobre as barreiras em relação aos familiares. Como tem sido a experiência de vocês, na UTI de vocês? A gente discutiu sobre isso no grupo hoje, não foi, Halisson? Foi. Vá, fale você que está mais na prática lá no dia a dia. É uma situação bem complicada, né? A barreira referente à família. A família, ela sempre tem aquela parte, assim, mais afetiva, né? Como materno, paterno, que está sempre ali, que quer trocar uma fralda, que quer colocar no colo. Então, é bem difícil trabalhar com isso. Então, a gente dá da melhor forma. A gente sempre comunica a família, né? Tanto o fisioterapeuta quanto a equipe, é como eu falei do início, né? Todo mundo tem que ter o conhecimento do que é mobilização precoce. Então, a gente conversa com a família, deixa tudo mais claro, olha, a importância da mobilização, a importância da equipe como um todo em cima da terapia, né? Então, a gente mostra como vai ser aplicado, como é feito, e isso define que é para melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, a gente trabalha com base nisso. E aí, a gente consegue, sim, trabalhar em conjunto e sempre também colocando a família no meio da reabilitação, entendeu? Isso, eu acho que a gente tem que sempre englobar a família, né? No adulto, a família, agora que está começando a ficar lá, que está sendo a UTI mais humanizada, né? Para quem trabalha com adulto aqui. Mas e aí o adulto só vai e os familiares só vão na hora da visita. Mas na pediatria, não. Os pais ficam 24 horas lá. Então, você imagine você chegar e querer fazer alguma conduta que o pai não entende, que a mãe não entende. Às vezes eles acham que a gente está machucando ou fazendo alguma coisa errada porque em casa não fazia assim, ou então porque o fisioterapeuta do home care não fazia assim. Então, acho que a gente tem que sempre englobar a família, sempre colocar a família junto com os cuidados, né, os cuidados diários do paciente, mas sempre lembrando, esse é um dos problemas que a gente teve hoje, lembrando sempre que a família, os pais estão ali como familiares, né? E nós somos profissionais que estamos habilitados e estamos treinados e somos competentes para fazer isso,
né? Então, assim, eu acho que isso é um pouco de barreira também, sabe? De como eu falei, o paciente tá lá quietinho no leito dele e, sei lá, ele não quer sair do leito e a mãe diz, não, deixa ele aí quietinho mesmo, ele tá com dor, então ele tá assim, ou então ele não dormiu, e assim, os pais não entenderem um pouco que ele precisa sair do leito, né, que ele precisa sair do leito para que ele expanda o pulmão dele, para que a gente tem que explicar dessa forma, né. Eu acho que a barreira maior da pediatria é mais o diálogo e a comunicação com os pais, a gente tentar convencer os pais, né, de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor para o filho dele, né, porque pai sempre quer o filho aqui, embaixo da asa, né, e aí a gente sempre fica, não mexa não faça assim não, porque se você mexer aqui vai sentir dor, se você mexer assado vai, né, eu acho que essa é uma barreira maior da pediatria. Eu senti só um detalhe, eu senti uma dificuldade muito grande quando eu comecei a trabalhar na pediatria, justamente por isso, porque os pais, eles ficam em cima mesmo, então é bem complicado, mas dá para a gente levar e fazer um bom trabalho. Pessoal, acho que se ninguém mais tem nenhuma dúvida, se vocês não querem discutir mais nada, eu acho que a gente pode encerrar, né? Por mim, sim, Vivi. Pronto. Sim. Gente, brigadão aí. Como eu disse, o CEP tá aí, o espaço é de vocês. Que 2022 a gente construa aí uma regularidade e várias coisas juntos. E a gente agradece também quem pôde estar. A gente chegou a ter 36 pessoas na reunião, pensando que a gente está com o pezinho no Natal. Parabéns, viu? Foi bem legal, Obrigada. foi incrível. Foi muito Obrigado. bom Uma boa mesmo. noite para Obrigada. vocês, gente. Obrigada pela oportunidade Boa de noite. sempre, viu, Vivi? Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Boa Ok, noite. obrigado.